Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública em Curitiba e em todo o Brasil. Hoje nós vamos debater sustentabilidade urbana. Este programa também é transmitido pelo canal 5 da NET e 72 da TVA, CWB TV, a TV Comunitária de Curitiba. E o nosso primeiro convidado é o professor Carlos Melo Garcias. Professor Carlos Melo Garcias, nós queremos agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. O professor Carlos Garcias foi o meu orientador na minha dissertação de mestrado. Sou muito grato ao professor Garcias, porque conseguimos fazer um trabalho até interessante, que acabou se tornando um livro, e que os nossos alunos de gestão pública recebem na disciplina Organização Municipal e Política Urbana. Mas falando a respeito do professor Carlos Garcias, ele é engenheiro civil pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em engenharia e saneamento, é doutor em engenharia civil também pela USP, no ano de 1992, é professor e pesquisador do curso de mestrado de gestão urbana da PUC Paraná, professor e foi diretor do curso de engenharia ambiental da PUC Paraná e também já é professor aposentado da Universidade Federal do Paraná. Foi também representante do Brasil no Fórum Latino-Americano de Meio Ambiente. Professor Garcias, o senhor é um grande especialista na área de indicadores. Inclusive, a sua tese de doutorado, que trata dos indicadores de saneamento, é utilizada por muitos órgãos governamentais no Brasil para investigar se aqueles indicadores na área do saneamento estão sendo cumpridos, se estão atendendo às políticas públicas. Eu gostaria que antes de nós começarmos a debater essa questão da sustentabilidade urbana, no segundo bloco nós vamos entrevistar também o professor Harry Baumann, que o senhor falasse a respeito dos indicadores, porque as pessoas às vezes têm dificuldade em entender o que é um indicador, como se estabelece um indicador e como foi os indicadores que o senhor desenvolveu justamente para essa área de saneamento ambiental. Muito bem. Obrigado por essa oportunidade. Sempre é um prazer estar contigo. E essa longa caminhada junto que resultou no teu livro, meus parabéns já. Realmente, essa parte dos indicadores sempre foi uma área que chamou muita atenção. Na época que eu estava fazendo doutorado na USP, houve alguns encontros a nível regionais no Brasil, e isso foi em 87 para 88, e o Brasil estava começando a pensar de que precisava uma política urbana. Precisava de políticas de desenvolvimento urbano, e aí se criava o Ministério de Desenvolvimento Urbano. Ao fazer isso, sentiram que haveria necessidade de algum medidor mais elaborado dessa evolução, de que as políticas públicas resultassem em produtos, em benefícios, em crescimento econômico e ambiental. Baseado nisso, eu fui despertando para a ideia de desenvolver os indicadores, e já que eu era da área de saneamento, eu escolhi fazer os indicadores dessa área de saneamento. E os indicadores são fundamentais em todo o planejamento. Não acredito que possa existir um plano, quer seja um plano de políticas públicas, um plano de projeto, um planejamento de organização territorial ou de outra natureza, e que não esteja acompanhado de um instrumento de medição da sua evolução e sua performance de aplicação. Então, os indicadores têm essa... Os indicadores que o senhor desenvolveu, eles, como eu disse, servem até de modelo ainda hoje para muitos órgãos governamentais, empresas de saneamento. Eu gostaria que o senhor explicasse o que ele descobre, o que esses indicadores eles buscam da realidade
urbana e transformam esses dados em informações para os gestores públicos. No modelo que eu procuro estabelecer, eu sempre digo que é um produto, é um resultado de um quociente, um resultado de uma variável num nível numerador e uma variável denominador. Ou seja, eu digo que o denominador é o sonho, aquilo que a gente procura realizar, quer fazer. E o numerador é aquilo que a gente pôde realizar. Então, há sempre uma relação entre o que se faz e o que se deveria fazer. Então, o indicador tem servido nas diversas áreas, porque ele sempre pode medir entre aquilo que você planeja e aquilo que você deseja, por exemplo, fazer 100% de atendimento de água. Será que você está atendendo toda a população? A gente vai ver que o indicador fica 80% na áreas boas. Curitiba já tem 95% de população atendida com esgoto, quer dizer, com água, perdão, com esgoto chegam em 60%. Então, esses percentuais nascem dessas relações entre esse numerador e denominador, em que o denominador é aquilo que se pretende e o numerador é aquilo que se consegue realizar. O senhor falou da questão da água. Esse ano de 2008 é o ano mundial da água. Há todo um movimento em relação à preservação das bacias hidrográficas. O Brasil é um dos países que mais possui água potável ou água doce disponível. Certo. Mas nós, vamos pegar o exemplo aqui de Curitiba. Nós temos dezenas de rios e córregos aqui na nossa cidade e praticamente todos eles estão poluídos, pouco se pode aproveitar disso e isso causa, inclusive, problemas para a população. O senhor também tem um estudo a respeito dessa área, dessa questão das cidades voltada para a questão dos rios urbanos. Eu gostaria que o senhor abordasse isso também, professor Garcias. Eu vou viajar bastante, não, porque fique à vontade. Essa questão é muito importante, né? A água é fundamental. Nós temos certeza que não existe nenhum ser vivo sem água no Brasil, no mundo. Isso né? é verdade. Não existe vida sem água. Então, as cidades hoje, com esse crescimento vertiginoso, elas cada vez demandam mais consumo de água. E ao precisar de mais água, o que está acontecendo é que a água disponível próximo está ficando pouca e eles estão indo, as cidades estão tendo que buscar água mais distante. Mas o que nos assusta é que a maioria das cidades no Brasil estão assentadas no sul sobre grande quantidade de água. Só que, ao mesmo tempo que ela busca água externa, a água que ela busca, ela transforma em esgoto. E ao invés de pegar esses esgotos, canalizar, levar para um lugar adequado, fazer tratamento, nós temos poluído os rios que ficam dentro das cidades. Então, nós estamos morando sobre as águas e estamos buscando água mais distante. Há alguma coisa não correta em termos de comportamento humano. E essa é a nossa bandeira, né? Quer dizer, despertar a população de que ela tem uma responsabilidade. Cuidar de seus rios, cuidar dos córregos, aquele pequeno córrego que passa perto da casa da gente, é o que forma os grandes rios. E não existe milagre na natureza, a não ser que os pequenos se somam e formam os grandes. Então, é preciso cuidar dos rios urbanos. E nossa meta é essa, incentivar, motivar, estudar, avaliar, até que ponto é possível, o que seria necessário, como é que se faria políticas públicas, como é que se faria a questão de planejamento, de forma que os rios das cidades não morram. O senhor, inclusive, trabalhou alguns anos atrás com a questão da erosão, principalmente na região noroeste do estado do Paraná, que ainda sofre muito em relação à erosão, não apenas a erosão urbana, mas inclusive a erosão na zona rural. Qual foi a experiência, o que vocês conseguiram resolver desse problema da erosão, principalmente lá na região de Paranavaí, aquelas cidades próximas, que ainda tem esse problema da erosão urbana? É uma região bastante localizada no Paraná, que é a região noroeste do estado. No São Paulo fica na região oeste e no Mato Grosso a região sul. E que alguém se cuide, porque todo o Amazonas está sobre um solo dessa natureza, suscetíveis à erosão. Tirar da floresta, provavelmente vai virar tudo um buraco só, porque vai ser só erosão. Então, há um cuidado especial, que já fica uma mensagem de cuidados aí para a região amazônica. Considerando a região noroeste do estado do Paraná,
a cidade de Paranavaí, Cianorte, nesse eixo, né? As cidades sofreram muito porque a época que elas se assentaram, foram construídas, nós não tínhamos muita técnica de fazer o controle das águas de chuva. E como o solo era muito friável, a gente diz um solo que tem mais areia do que argila, então esse solo, arenito caiuá, né? Ele era muito suscetível à erosão. Assim, a água da chuva, se precipitar sobre o solo, ela deslocava o solo e, ao se escoar, ela carreia muitos finos. Isso gera valetas, buracos, erosões, cai rua, cai casa, cai árvore, cai tudo, né? Bom, isso é um cancro muito forte, uma coisa muito perigosa nessas cidades que estão assentadas sobre o arenito caiuá. Na década de 70, década de 80, o Paraná investiu muito nisso. E nesse desenvolvimento, aplicou e desenvolveu tecnologias e nós tivemos a felicidade de ser os profissionais novos, os engenheiros, e que fomos envolvidos durante 20 anos nesse aprimoramento da técnica de cuidar das águas em ambientes urbanos e também em ambientes rurais, em regiões de solo suscetível à erosão. O que fica aqui que eu gostaria de deixar, se oportuno, é que o pessoal não pense que, porque lá não está havendo erosão, não pode replicar de novo o problema. Pode, e é bem grave. Porque o nosso medo é que aquelas pessoas que não viveram essa experiência e que não têm esse conhecimento possam achar que no futuro mudou a realidade. Não, a cidade continua assentada sobre solo suscetível à erosão. Tem que cuidar direito da drenagem, cuidar dos esgotos, fazer as obras que forem feitas, sempre tem que tomar esse devido cuidado com as águas de chuva. O senhor trabalha há muitos anos nessa área de saneamento, da questão das águas das chuvas. Nós sabemos que os rios, voltando à questão dos rios, principalmente os rios urbanos, durante muito tempo se retificou os rios, podemos dizer, encamisou os rios, ou fez uma proteção, ou se enterrou os rios. Hoje parece que essa visão já não se aceita mais. O rio tem que deixar que ele flua o seu ciclo natural. O senhor, inclusive, é um dos defensores dessa política, não é mesmo? Eu vou andar um pouquinho mais longe, mas eu chamo de entubamento dos rios, né? Eu acho que ninguém gosta de entubamento e nem de ir para uma UTI. Então, os rios urbanos só vão para a UTI porque o homem os mandou para a UTI. Então, as cidades precisam sair das UTI. E isso significa deixar os rios abertos e naturais. É importante falar sobre os rios urbanos, porque tem um rio que se chama Cuyahoga, rio torto na linguagem inglesa, de índio lá, e esse rio fica na estado de Cleveland, em Ohio. Esse rio chegou a uma poluição de tal porte na década de 70 que ele pegou fogo. Era tão poluído que pegou fogo. Tinha tantos materiais ali, combustíveis, que o rio pegou fogo. Eles tiveram que apagar como se fosse um incêndio, uma zona de emergência de uma calamidade, pegando fogo no rio, tamanha quantidade de lixo que tinha sobre o rio. Isso determinou uma imediata política pública local e tomaram os devidos cuidados. Em 10, 15 anos, eles limparam todo o rio e hoje o rio tem um parque todo ao redor. Assim tem o Tâmisa, que também levou 40 anos para ser limpo. Hoje tem o salmão já desova no rio Tâmisa. E também em Seul. Em Seul havia eles investiram tanto sobre um rio, canalizaram tanto um rio, que fizeram aqueles minhocão de transporte sobre o rio com mais concretos. E essa zona da cidade ficou tão deteriorada, que virou um cortiço. E era o centro de Seul principal, histórico. Aí, para eles recuperar, eles fizeram um projeto magnífico, de envergadura enorme, e eles, em 30 anos, eles conseguiram reverter, desmancharam todas as obras de concreto, revitalizaram todo o rio, e hoje o rio é o exemplo de um parque urbano, contínuo, dentro da cidade de Seul. Então, é isso que nós precisamos fazer. A questão do desenvolvimento sustentável, nós sabemos que todas as civilizações, todos os povos, eles buscam, e nós todos buscamos o desenvolvimento. Mas, até recentemente, se pagava um preço muito caro por isso. As consequências estão essa aí que o senhor citou, esse rio lá nos Estados Unidos, que acabou pegando fogo. Aqui em Curitiba e no Brasil não é diferente, os nossos rios estão praticamente todos deteriorados, os rios urbanos estão poluídos. Hoje parece que no meio
acadêmico, já se mudou a conceituação de planejamento urbano. O planejamento urbano, e o senhor defende essa corrente, ele passa antes por um planejamento ambiental. Como é que o senhor explicaria esse novo pensamento, essas novas diretrizes que hoje os pensadores da questão urbana estão trabalhando? Nós voltaríamos aí à década de 60, e onde se inicia alguma discussão sobre as questões ambientais. Chegamos a Estocolmo, em 1992, da Conferência de Estocolmo, Conferência do Meio Ambiente, onde o Brasil saiu um pouco mal, né? Trouxe para cá todas as indústrias que poluíam, porque achava que isso era progresso e crescimento econômico. Depois disso, depois de 20 anos, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro a Conferência Rio de Janeiro, chamada Rio 92, e na Rio 92 se voltou a discutir a questão da calamidade sobre a terra, sobre a questão ambiental. Nessa corrente, criou-se um compromisso que denominou-se de Agenda 21. Correto. E essa Agenda 21 é o princípio de tudo isso que nós falamos sobre desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. E aí entra o conceito do que é desenvolvimento sustentável, o que é de sustentabilidade. São meios para se atingir novos fins, novas metas, novos sonhos, e uma necessidade. A continuar as cidades como eram antigamente, nós não temos mais condições de sustentabilidade da vida humana sobre a condição de melhor situação de vida. Algumas doenças podem retornar, nós temos problemas sérios hoje nas cidades. Aliás, as doenças estão retornando, né? A gente vê o estado grave que hoje se encontra o Rio de Janeiro, com milhares de pessoas, mais de 60 mil pessoas com dengue, já mais de 60 mortos com dengue. Isso tudo passa também por essa visão nova da cidade sustentável, da cidade saudável, seria isso? Eu acho que é importante que, mesmo a Organização Mundial da Saúde, nessa direção, ela mudou seu enfoque. Na década de 70 e 80, o enfoque era saneamento, saúde pública. A partir da década de 90, eles criaram APAS, Área Prioritária Ambiental. Ou seja, a própria Organização Mundial da Saúde preconiza hoje que as suas políticas não são só de saúde pública, senão que de saúde ambiental. Então, saúde ambiental, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, gestão ambiental, planejamento urbano ambiental. Toda a palavra ambiental não está sendo simplesmente agregada, mas traz essa nova visão, porque senão nós vamos ter desastres maiores do que está acontecendo no Rio de Janeiro. A coisa não é fácil. O que está acontecendo no Rio de Janeiro era perfeitamente previsível, sabiam que ia acontecer isso e não houve tempo de se prevenir, porque a coisa é mais grave. Professor Garcias, nós estamos vendo aí o retorno da febre amarela, inclusive aqui no interior do estado do Paraná, com vários casos. A febre amarela urbana parece que desde a década de 40, talvez até antes, ela desapareceu. Mas esse risco nós corremos dentro das grandes cidades também, se perder esse controle? Sim, nós temos esse problema. Não é só a febre amarela, como cólera e outras doenças que já tinham sido erradicadas há muito tempo, e que a gente vê que as pessoas que moram mais na periferia, né, que têm mais problemas de falta de saneamento, falta de infraestrutura, e estão em condições ambientais de muita insalubridade, eles estão muito sujeitos a isso. Mas não se engane aqueles que moram no centro, nos seus grandes condomínios, né? Imaginando os muros, que a gente não gosta muito desses muros de condomínio, que estão protegidos. O mosquito não para perto do muro, ele pula o muro. Então, nós todos podemos entrar num elevador de um prédio muito maravilhoso e ser picado por um mosquito desse e ficarmos doentes. Aliás, até outro dia apareceu o técnico do Palmeiras. Ele estava dando uma entrevista e, de repente, engoliu um mosquito, Sim. O Vanderlei Luxemburgo. Quer dizer, essas questões, qualquer pessoa está sujeita, de repente, a levar uma picada, mesmo num escritório com ar-condicionado, né? Então, essa deve ser uma preocupação de toda a sociedade. Olhando esse perfil, né, da sociedade, olhando essa concentração humana em um espaço tão pequeno, talvez as pessoas ainda não tenham uma visão completa. Todos têm reclamado que o trânsito está ruim, né, porque percebe todo dia que o trânsito está ruim. E essa questão do mosquito, a questão da doença, a questão
da fragilidade que nós temos hoje nos ambientes urbanos, ela é decorrente dessa situação da insalubridade, da questão ambiental. Só que as pessoas estão mais preocupadas em olhar o trânsito e não olhar o trânsito de mosquito. Então, eu digo o seguinte, o congestionamento de carro que tem por aí, o congestionamento de mosquito é bem pior. Uma outra questão, professor Garcias, diz respeito a toda essa política que hoje nós temos, não apenas no nosso país, mas no planeta todo, da reciclagem, do reaproveitamento das matérias-primas. Nós sabemos que essa é uma preocupação global, o aquecimento global, essa questão. E o senhor falou há pouco também da Agenda 21, e a Agenda 21 ela tem tarefas que são globais, tarefas regionais ou de países e tarefas locais. Então, como é que um cidadão comum, alguém que está nos assistindo, um aluno do curso de gestão pública, pode participar para que se implementem essas políticas de sustentabilidade urbana, de sustentabilidade planetária? É muito oportuno, porque nós temos feito reuniões a nível de fóruns nos estados, fóruns regionais, e nós estamos tentando apoiar as pessoas que têm essa iniciativa e que se leve a criar um fórum municipal de Agenda 21. O primeiro passo seria buscar, dentro das lideranças, nas cidades, no município, alguém que tenha algum conhecimento, ou entrar em contato conosco. A gente terá o maior prazer em explicar, em apoiar. Lá na PUC? Na PUC, lá na nossa sala, no meu e-mail, carlos.garcias@pucpr.br. Nós vamos colocar na tela. Ok. Então, eu estou fazendo uma pesquisa, estou participando junto com o Fórum Paraná de Agenda 21, e nós pretendemos ter contato com os 399 municípios do Paraná no incentivo a desenvolver, a derrubar barreiras, a buscar facilitadores para que a Agenda 21 seja conhecida por todos. Eu acho que esse é o direito de cada cidadão dizer que ele pode se organizar num fórum no seu município e ter as lideranças municipais, quer sejam as públicas ou particulares, ou redes individuais, pequenos clubes, e formar um grande fórum e que designa ou determina em que áreas pretende se desenvolver, discute com todos, em todos os níveis, nas escolas, nos clubes, a questão ambiental na cidade. E aí faz uma gestão do desenvolvimento sustentável naquela município ou naquela cidade. Uma outra questão, professor Garcias, diz respeito à questão do próprio aquecimento global. Nós sabemos que nos últimos séculos, pelo menos nos últimos 2 séculos, se poluiu muito mais a natureza do que nos milênios, nos milhões de anos que nos antecederam. Como o senhor, que foi o primeiro diretor do curso de Engenharia Ambiental aqui do Paraná, vê essa questão do aquecimento global e já aproveitando a profissão nessa área ambiental, é uma profissão que vai vigorar aí pelos próximos milênios ou milhões de anos, já que ela está na agenda de todo mundo, né? Ninguém pode prescindir dela, né? Eu vou falar rapidamente do aquecimento global e depois gostaria de me estender um pouquinho sobre a questão de uma profissão engenheiro ambiental. O aquecimento global é uma coisa bastante grave. Alguém que possa dizer de que os fatos que ocorrem desse aquecimento e essas mudanças climáticas sejam naturais, não é muito natural, não. Está bem provado de que os picos mais que historicamente se apresentavam foram agravados pelo tipo de uso que o homem intensificou sobre o planeta. Isso traz repercussões sobre água, sobre vida, sobre produção, quer dizer, em todas as áreas nós temos problemas. Exatamente. Então, nessa questão toda, o mundo foi criando novas profissões à medida que o homem foi evoluindo. E uma dessas profissões, a mais recente, em que eu participei ativamente a nível de Brasil, e em particular na PUC, é a criação de um curso, de uma nova profissão, engenheiro ambiental, regulamentada perante o MEC, perante o CREA, tem responsabilidades civis. Então, nesse sentido, a engenharia ambiental é
realmente uma nova profissão que vem se somar às demais. Ela não é isolada, ela não tem solução própria, senão que ela contribui mais rapidamente para preparar um cidadão profissionalmente capaz de atuar na questão ambiental. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Dr. Carlos Melo Garcias, ele que é doutor em engenharia, e hoje nós estamos debatendo sustentabilidade urbana. Professor Garcias, muito obrigado pela sua presença e obrigado pela orientação lá no nosso mestrado em gestão urbana. Muito obrigado. Não fique só esperando a sorte batendo à sua porta. Vá atrás do seu sucesso. Agora você pode cursar uma faculdade. O Grupo Educacional Uninter oferece cursos superiores sob medida para você, através do ensino à distância, autorizados e reconhecidos pelo MEC, aulas ao vivo, via satélite, uma vez por semana, com mensalidades acessíveis e 30 livros gratuitos. Vestibular 13 de abril. Inscreva-se já. 0800 704 1234. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos do curso superior tecnológico de Gestão Pública em Curitiba e em todo o território nacional. Hoje nós estamos debatendo sustentabilidade urbana e o nosso convidado é o professor Harry Baumann. O professor Harry Baumann é engenheiro civil com mais de 20 anos de experiência no magistério superior, como professor do GTU, que é um curso na área de gestão técnica do meio urbano, também do mestrado em gestão urbana da PUC. Ele é doutor e mestre em engenharia, doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre pela Universidade de São Paulo. É professor de planejamento ambiental do curso de engenharia ambiental da PUC e também professor do mestrado. Tive o privilégio de ser aluno do professor Harry Baumann, não apenas no GTU, na década de 90, mas posteriormente no mestrado, e posso assegurar de que é um professor nota 10. Professor Harry, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. Nós estamos discutindo e discutimos com o seu colega já no primeiro bloco, o professor Carlos Garcias, a sustentabilidade urbana, e eu gostaria de iniciar por uma questão que muitas vezes nós não temos muita consciência, que é a questão do consumo. A Agenda 21 ela trata dessa questão do consumo, das mudanças dos padrões de consumo, e isso deve ser uma preocupação de todos nós, professor Harry. O senhor mesmo, nas primeiras aulas, sempre mostra um site que a gente faz um cálculo de quanto nós consumimos e aí depois chega à conclusão de que se todo o planeta tivesse o consumo que nós consumimos, certamente precisaria de umas 3, 4 terras para abrigar os 6 bilhões e meio de habitantes do nosso planeta.
Muito obrigado pela presença, professor Ari. Obrigado a você, Jorge, até porque a gente tem acompanhado um pouquinho o programa, né, na televisão, e eu acho que pela diversidade dos temas, né, e pelo alcance, muito nos honra estar aqui debatendo esses assuntos com você. A questão do consumo responsável é uma questão efetivamente importante para a sustentabilidade do planeta, até porque esse site que a gente faz uma certa brincadeira com ele, mas é uma brincadeira séria, né? Ele mostra dois elementos interessantes. O primeiro é que a gente consome muito mais do que a gente precisa, né? Eu costumo fazer uma analogia com os meus alunos de graduação e pós-graduação, pelo número de televisores que a gente tem em casa, pelo número de canetas Bic que a gente tem. No caso das moças, eu sempre pergunto para elas quantos pares de sapatos você tem em casa, né? Do ponto de vista utilitarista, bastaria uma, né? Quer dizer, uma muda de roupa, um par de sapatos. Mas, hoje em dia, o habitante moderno das cidades, ele consome informação, né? Então, as pessoas efetivamente hoje procuram demonstrar quem elas são e o seu status dentro da cidade, através daquilo que comem, através daquilo que vestem, né? Eles vestem informação, comem informação, usam informação para se balizar dentro do grupo. E olha, o nosso padrão de consumo, que não é dos mais altos aqui no Brasil, já demonstra que se todos os 7 bilhões e tantos, né, habitantes do planeta tivessem o direito de ter uma vida como a nossa, né, seriam necessários 3, 4, 5 planetas Terras para suprir essas necessidades. Então, isso mostra aos alunos, inclusive, e à população que usa desse site da Pegada Ecológica, que o nosso modelo é um modelo de distribuição desigual dos recursos das urbanidades, né? Enquanto uma determinada porcentagem da população tem acesso a esses direitos, esse acesso é conseguido graças a uma legião de pessoas que ficam excluídas, né, desse direito. E a própria Agenda 21 procura mostrar que os padrões de desenvolvimento têm que ser sustentáveis e têm que ser para todos indistintamente. Uma outra questão, professor Hari, o senhor é um especialista em hidráulica, tem uma preocupação muito grande com a questão das águas. Nós até debatemos esse tema no bloco anterior com o professor Garcias, a questão dos rios, a questão da própria impermeabilização do solo urbano, todas essas questões, nós observamos que agora as cidades estão tendo essa preocupação. Tardiamente, exatamente, porque o espaço... o senhor imagina que a cidade do futuro ela será diferente da que nós temos hoje? Ela vai respeitar a zona de várzea, vai respeitar os ambientes naturais que são necessários para uma própria atividade urbana? Estamos trabalhando para que isso aconteça, não é? Eu sou engenheiro de formação. E durante os 20 anos iniciais da minha vida profissional, inclusive dentro da Universidade Católica, eu fui levado a imaginar que a resposta para essas perguntas estaria no campo técnico. Nós precisaríamos ter tecnologia, né, para fazer frente a esses desafios, né, da sustentabilidade e da relação do homem com o meio ambiente. Então, essa posição tecnocêntrica ela é advogada ainda por uma grande parte da população. Só que hoje, dentro dos nossos propósitos do mestrado de gestão urbana e do próprio curso de especialização técnica de gestão urbana, do meio urbano, a gente acaba vendo que as respostas técnicas para grande parte dos problemas urbanos já existem há mais de 200 anos. Né? E não estão resolvendo? Não, porque justamente talvez o ponto focal da utilização dessas técnicas estejam em outras dimensões, por exemplo, a dimensão econômica, na economicidade de você aplicar essas tecnologias de maneira a atender a população como um todo. A universalização do saneamento, por exemplo, ela tem um custo econômico alto. Não é? Da mesma maneira,
talvez a dimensão política institucional seja uma dimensão importante. E essas novas dimensões é que nós, simples engenheiros, estamos começando a lidar agora, vendo que, às vezes, as soluções técnicas para as redes de esgotos, de tratamento de águas de abastecimento, coleta de lixo, se elas existem há mais de 200 anos, elas não são uma realidade nas cidades brasileiras, talvez porque as prioridades sejam outras, né? Professor Hari, essa mudança de paradigma que se observa no meio acadêmico e que o senhor é um dos divulgadores desse novo conceito, podemos até dizer de que essa provável recessão que haverá nos Estados Unidos agora, em relação aos problemas lá das hipotecas, isso pode ser até bom para o planeta, já que, de uma certa maneira, você vai deixar de produzir e de poluir mais. Agora, também o senhor falou das técnicas, as técnicas também para minimizar os problemas da poluição, elas também existem, mas não são aplicadas. Seria mais ou menos isso? Olha, até um tempo atrás, quando eu escutava nos discursos dos nossos governantes, né, precisamos crescer, né, 5%, 10%, né, sempre me batia uma aflição, né, de imaginar que, na medida em que eu tenho indústrias trabalhando 2 turnos ao invés de um só, ele estaria consumindo os recursos naturais que são finitos com 2 vezes mais velocidade e produzindo 2 vezes mais resíduos. Né? Então, existe uma relação direta entre esses padrões de consumo e produção, né, com a qualidade ambiental. Talvez até o pouco de qualidade ambiental que nós tenhamos no Brasil como um todo seja devido a esse crescimento econômico pífio que nós tivemos nas últimas décadas, né? E que propiciou ainda, talvez, a gente ter algumas reservas de recursos naturais estratégicos importantes. Eu cito o nosso caso aqui, por exemplo, o Cartes. O Cartes aqui na região de Curitiba, né, que é uma reserva estratégica de água mineral, tem a capacidade para dobrar a disponibilidade hídrica, a disponibilidade hídrica que nós temos aqui na região metropolitana de Curitiba como um todo, mas nós não temos ainda a tecnologia adequada para explorar sustentavelmente esse recurso. A exploração sustentável desse aquífero seria, podemos assim dizer, não apenas tirar a água, mas repor a água que a natureza levou milhões de anos para colocar lá dentro? Na verdade, a reposição, o próprio aquífero ele é dinâmico, né? Então existem entradas e saídas constantemente. Nós temos que fazer com que as nossas retiradas de água não sejam significativas a ponto de diminuir os seus estoques. Correto. Né? Então, aí a gente invoca a sustentabilidade no sentido de que a sustentabilidade ela é um equilíbrio dinâmico de um processo, né, no qual a gente respeita a capacidade de suporte desse meio na reposição e renovação desses recursos. A questão da sustentabilidade urbana, ela cada vez mais se olha um horizonte muito maior, não apenas dos nossos filhos ou dos nossos netos, mas de várias gerações adiante. E esse ritmo de consumo que o planeta está envolvido, todo esse desenvolvimento, ele também, como o senhor disse, ele transforma ou utiliza esses recursos que são finitos a serem gastos num espaço de tempo muito menor. Agora, o senhor me diga o seguinte, como é que cada um de nós pode contribuir, por exemplo, para amenizar esses efeitos do aquecimento global? Porque a cidade sustentável, ela deveria reaproveitar tudo aquilo que ela gera, ou a sociedade sustentável. Da mesma maneira que os astronautas lá na estação espacial, eles reaproveitam a própria água, a urina deles é novamente transformada. Nós já estamos começando a desenvolver tecnologias para reaproveitar isso? Olha, do ponto de vista tecnológico, esse desenvolvimento existe, não é? Mas o problema é fazer com que essas tecnologias elas cheguem de maneira viável ao conjunto da população. Eu ainda vejo o conjunto da nossa população brasileira muito ligado ainda a padrões de consumo que são importados e que vêm de uma época
em que se consideravam os recursos naturais como infinitos, né? Ora, desde 68, o Clube de Roma, já no seu documento Os Limites do Crescimento, já mostra que essa espiral do crescimento contínuo, do crescimento, vou dizer assim, potencializado pela ação econômica, ele falha na medida em que a nossa base de recursos não é infinita, né? Ela é limitada. Então, nós temos que usar uma outra visão, que é a visão da economia dos recursos escassos, para tentar gerenciar esses estoques da melhor maneira possível, né? O problema é que a nossa sociedade é heterogênea, né? Existem aquelas pessoas que acham que a resposta para esse problema advém da tecnologia, que são os tecnocentristas. Tem as pessoas que advogam que novos arranjos entre pessoas, entre grupos de pessoas, vão dar a resposta da sustentabilidade para isso. E tem as pessoas que têm uma visão mais ecologista, né? Dizendo que efetivamente nós temos que botar o ponto focal da nossa sustentabilidade nos princípios ecológicos. É uma questão de você conseguir fóruns de discussão desses assuntos entre as várias correntes de pensamento e se chegar a um denominador comum, né? Então, nós estamos debatendo com o professor Harry Baumann a sustentabilidade urbana. Professor Harry, na década de 30, os urbanistas se reuniram em Atenas e estabeleceram a Carta de Atenas, que ainda é utilizada hoje como um referencial nessa área do planejamento urbano. Le Corbusier, que foi o grande ideólogo daquele movimento, ele dizia que a cidade deve responder às funções da vida, ou seja, habitar, trabalhar, cultivar o corpo e o espírito. A cidade deve proporcionar a alegria de viver. Esses conceitos da Carta de Atenas ainda se aplicam hoje, professor Harry? Olha, eu acredito que sim, né? Porque se o meio urbano, o meio que a gente está, não consegue nos dar a percepção da felicidade, né? Então tudo mais será em vão, né? Normalmente, quando nós fazemos nossos projetos de investigação sobre qualidade ambiental do meio urbano, nós tomamos o cuidado de incluir uma dimensão esquecida dentro do meio antrópico, que é a dimensão psicológica, não é? E é extremamente interessante conversar com as pessoas, porque você encontra dentro do bojo da sociedade pessoas que já têm uma situação econômica invejável, socialmente já consome todas as urbanidades que consegue, né? Se relaciona bem, culturalmente consome cultura como pessoas de primeiro mundo, né? Mas a pessoa está infeliz, está estressada, né? Psicologicamente ela não percebe as benesses do meio urbano construído, né? E eu acho que efetivamente na nossa sociedade, que é estressante, o mundo moderno hoje é rico, né? em sugar as nossas energias, né? Eu acho que efetivamente a cidade precisa responder também a essas perguntas. Os arquitetos, os planejadores urbanos sempre têm essa preocupação de fazer a cidade ideal. Aliás, a utopia, ela acompanha a humanidade desde os primeiros escritos. Podemos dizer que a primeira utopia é o próprio Jardim do Éden, né? E a literatura mundial, ela traz muitos enfoques nesta área, principalmente no final da Idade Média e agora, recentemente também, se trata dessa questão utópica. Mas os arquitetos europeus, no final da década de 90, se reuniram e estabeleceram uma nova Carta de Atenas. E essa nova Carta de Atenas, além daqueles aspectos que nós colocamos ali, que o senhor, as funções sociais da cidade, também observa a cidade sobre essa ótica ecológica, sustentável, a cidade produtiva, a cidade dos movimentos racionais de acessibilidade, a cidade cultural, a cidade hospedeira da civilização. Podemos dizer que é na cidade que está a civilização humana, professor Harry? Eu acho que a cidade, ela é uma materialização do progresso do homem como um ser,
né, como um ser natural, como um ser divino. A civilização humana mesmo está dentro de nós, não é? E os reflexos disso é que a gente acaba vendo em termos das construções, das coisas concretas, né, do espaço urbano. Agora, você tocou num ponto interessante que me chamou a atenção, que é justamente essa volta às origens ecológicas. O homem urbano, hoje em dia, ele é cada vez mais artificializado, né? Então, ele quase que renega os elementos do meio, não é? Nós fechamos a nossa janela em casa por conta do vento natural, mas a gente liga o nosso ventilador, o ar-condicionado, a gente fecha as cortinas por causa da luz solar e ligamos a nossa luz artificial. O nosso ambiente mais próximo é muito artificializado. E isso vem até de uma cultura urbana que talvez possa ser mudada a partir do momento em que se apregoe novamente melhorar as relações entre o homem e os elementos do meio. Então, voltar a se relacionar bem com a flora, com a fauna, né? Hoje em dia, os mosquitos são, para nós, os inimigos públicos número 1. Né? Ninguém quer morar, por exemplo, numa casa que tenha mosquito, insetos, sapos. Né? Então, o habitat urbano tem essa... Mesmo porque tem as doenças urbanas, né, que são transmitidas pelo mosquito. E coitado do mosquito, né? A doença não é dele, é a nossa, que ele apenas está repassando do jeito que ele comprou. Não é? Mas eu acho que, em termos gerais, não entrando nesses detalhes de exemplos, eu acho muito positivo essa volta às origens, a busca de uma nova relação com os elementos do meio. Isso vai voltar, talvez, a criar um sentimento de respeito e de pertencimento do homem às coisas do meio ambiente, e isso possa ser, talvez, a mola mestra para a sustentabilidade do planeta como um todo. Uma outra questão, professor, diz respeito à questão do aquecimento global. Há discussões de que a civilização nossa, ou seja, a industrialização, essa era industrial, agora os filósofos dizem que nós estamos num período pós-moderno, que vai além da modernidade, mas que as atividades humanas elas têm contribuído para esse aquecimento e isso vai trazer, evidentemente, consequências e por isso toda essa preocupação. Mas, por outro lado, há uma teoria também de que, e isso é comprovado historicamente, de que a cada 25, 30 mil anos nós temos uma era de glaciação. A última foi há uns 15 mil anos, que desapareceu com os mamutes, pelo menos alguns até são encontrados aí na Sibéria e em outros lugares. Hoje a ciência ela consegue descobrir de onde saem essas questões, porque alguns teóricos dizem não, o planeta se afasta a determinado período de anos, alguns graus do Sol e gera tudo isso. Essa questão do aquecimento global, ela não pode ser resolvida aí, por exemplo, com uma glaciação que não a nossa geração, mas daqui a alguns milhares de anos vai retornar ao planeta. Eu estive no encontro nacional agora em São Paulo, há pouco tempo atrás, e o interessante é que duas linhas muito claras se debateram nesse encontro. Uma delas afirmando, mais ou menos no rastro do aquecimento global, né, das informações que são propaladas pela mídia, né, e a outra mostrando exatamente o contrário. Nós não estamos indo para um aquecimento, nós estamos indo para um resfriamento global. E aí, José? Não é? Quer dizer, o que nós, cidadãos urbanos, podemos pensar, né, cidadãos comuns disso aí? Bom, até onde eu consegui entender dessa nova discussão é que, efetivamente, o homem tem contribuído para o aquecimento global com emissões de CO2 e outros gases, não é? Mas, segundo as estimativas, eu não tenho exatamente qual é a porcentagem, mas, se não me falha a memória, toda a produção de CO2 do homem no planeta equivale talvez a uns 2% do CO2 global. Correto. Então, a grande pergunta é, será que esses 2% são significativos para dar os padrões de crescimento que existem?
ou existe uma outra fonte de aquecimento global exógena, quer dizer, fora do planeta Terra, né? E a única que a gente conhece é o próprio Sol. O professor Molion mostrou muito bem, muito claramente essa relação de que existem períodos de atividades solares, mais intensas e menos intensas, num período próximo a 11 anos, a cada 11 anos. E aí nós temos aquecimentos e resfriamentos globais, mais ou menos nesse período. E nós estamos justamente no final de um período de aquecimento global e estamos indo para um resfriamento. Isso em função das atividades solares. Em função das atividades solares. Conjuminando esses efeitos do Sol, né, com a questão dos períodos interglaciais, né, nós temos talvez o efeito combinado disso, que é o momento que nós vivemos no presente, 2008. Que permitiu o desenvolvimento da nossa civilização humana. E a partir desse momento que nós estamos no ápice de um período interglacial, no ápice de problema de maior atividade solar, né? Daqui para frente nós vemos à frente um resfriamento global, né? Para mim, a lição que surgiu disso é que não importa se nós estamos indo para um aquecimento ou resfriamento global, as duas hipóteses provocam um caos, entre aspas, climático, né, cujos resultados nós estamos vivendo hoje, porque nesse caos climático nós vamos ter a exacerbação dos extremos, as chuvas intensas cada vez mais intensas e os períodos de seca cada vez mais prolongados. Então, nós debatemos em Gestão Pública em Debate a sustentabilidade urbana com o professor Harry Baumann, da PUC Paraná, do curso de mestrado, e também com o professor Carlos Garcias, no primeiro bloco. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, professor Harry. Foi um prazer enorme tê-lo. Obrigado pela oportunidade. Aqui em CWB TV, canal 5 da NET, 72 da TVA.